fazendo as nossas sessões extraordinárias, ordinárias, dentro dos padrões que precisamos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos de hoje. Declaro aberta a 4ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do primeiro ano dessa sessão legislativa, do primeiro ano de legislatura. Ordem do dia. Chamada para a verificação do quórum. Só um minutinho, porque do Adair saiu, o Beto. Peraí. Liga o microfone. Adair Cristão. Abre o microfone, Adair. Espera um pouquinho. Presente. Ângelo Aparecido Batista. Presente. Antônio Luiz Fialho de Carvalho. Presente. Argemiro da Silva Marques Neto. Presente. Djalma Lúcio Gouveia. Presente. João Vitor de Camargo. Presente. Roberto Luiz Silveira. Presente. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Presente. E Verônica Cristina Adriano, presente. Leitura da ata da sessão anterior. Presidente, eu acho que a sessão não está sendo transmitida. Ata da 3ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 12 dias do mês de março de 2021, às 19h03, sob a presidência do senhor Roberto Luiz Silveira, secretariado pelas vereadoras Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza e Verônica Cristina Adriano, e com a presença dos vereadores Adair Tristão, Ângelo Aparecido Batista, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Argemiro da Silva Marques Neto, Djalma Lúcio Gouveia e João Vitor de Camargo. Realizou-se a sessão. Dando início aos trabalhos, foi realizada a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Logo após, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos. Na ordem do dia, foi feita a leitura da seguinte matéria: Projeto de Lei do Executivo número 09 de 2021. Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, e pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social e Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Em seguida, foi colocada em discussão a matéria em epígrafe e, após ser debatida, o presidente colocou em votação o regime de urgência, pela qual a sessão extraordinária foi convocada, sendo então aprovado por unanimidade de votos. Em sequência, o presidente colocou em votação o projeto de lei do Executivo número 9 e seus pareceres favoráveis, sendo todos aprovados por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, às 19h35, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata, que segue pelos presentes assinada. Roberto Luiz Silveira, presidente. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, primeira secretária. Verônica Cristina Adriano, segunda secretária. Vereadores: Adair Tristão, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Djalma Lúcio Gouveia, Ângelo Aparecido Batista, Argemiro da Silva Marques Neto e João Vitor de Camargo. Votação da ata. Está em votação a ata da sessão anterior. Como vota o vereador Adair Tristão? Positivo, aceito. Ângelo Aparecido Batista. Favorável. Antônio Luiz Fialho de Carvalho. Positivo. Argemiro da Silva Marques Neto. Favorável. Djalma Lúcio Gouveia. Favorável. João Vitor de Camargo. Favorável. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Favorável. Verônica Cristina Adriano. Favorável. Foi aprovado por unanimidade de votos. Ordem do dia.
Projeto de lei do Executivo número 10 de 2021. Projeto de lei número 10 de 021, de 9 de março de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento e programa vigente do município e da outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial aos dispositivos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a abrir no orçamento o crédito adicional e especial no valor de R$ 175.569,97, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária 02.02.07, logradouros públicos e obras. Função programática, pavimentação, bairro Pedro de Deus, emenda do deputado estadual Alex Madureira. Categoria econômica, 44.90.5100, de obras e instalações. Fonte de recursos, 2 transferências e convênios estaduais. Valor, 150 mil. Categoria econômica, 44.90.5100, obras e instalações. Fonte de recursos, igual, 01, Tesouro, no valor de R$ 25.569,97. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de: primeiro, excesso de arrecadação convênio, na importância de R$ 150 mil, objeto de repasse financeiro a ocorrer no exercício, por conta do convênio número 100096/2020, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Segundo, anulação de dotação, Tesouro, na importância de R$ 25.569,97, nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, junto à programação abaixo. Unidade orçamentária é igual 02.02.07, de logradouros públicos e obras. Função programática igual manutenção logradouro público. Categoria econômica igual a 33.90.39.00. Outros serviços terceiros. Pessoa jurídica. Fonte de recursos igual a 01 Tesouro. Número reduzido 192. Valor R$ 25.569,97. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA, LDO e LOA, em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pereiras, 9 de março de 2021, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente e nobres vereadores, encaminhamos para a apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial constante do artigo 1º do mesmo, no valor de R$ 175.569,97, junto ao orçamento programa do município e da outras providências. Trata-se de repasse de recursos, objeto de convênio celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, convênio número 1.00096/2020, emenda do deputado estadual Alex Madureira, objetivando a pavimentação do bairro Pedro de Deus, município de Pereiras. Ressaltamos que a cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º do presente projeto de lei será por conta do recurso indicado no artigo 2º do mesmo. Certos de contarmos com apoio e colaboração dos senhores vereadores, no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos-nos, atenciosamente, Miguel Tomazella, prefeito municipal.
Projeto de lei do Executivo 11 de 2021. Projeto de lei número 11, de 10 de março de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, em especial, os dispositivos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento programa do exercício de 2021 um crédito adicional especial no valor de R$ 81.635,18, o qual receberá a seguinte classificação orçamentária. Primeiro, unidade orçamentária de 02/05, Fundo Municipal de Saúde. Funcional programática, enfrentamento do combate Covid-19, categoria econômica 33.90.30.00, material de consumo, fonte de recurso 95, transferências e convênios federais, no valor de R$ 53.602,68. Categoria econômica 33.90.39.00. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso 95, transferências e convênios federais, no valor de R$ 28.032,50. Artigo 2º. Os recursos necessários para a cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º do presente projeto de lei concorrerá por conta do superávit financeiro, mais especificamente junto à conta bancária de número 7.302-4, demonstrada no Diário de Bancos de 31/12/2020, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA e LDO, em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 11 de março de 2021, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Exposições de motivos. Com o incluso projeto de lei, pretende este Executivo a necessária autorização legislativa para criar a programação orçamentária constante do artigo 1º do presente projeto de lei, objetivando a reprogramação no orçamento do exercício de 2021 dos saldos disponíveis dos recursos financeiros para enfrentamento do Covid-19, através das portarias número 2.222/2358/2405 e 2.516/20, não aplicados integralmente dentro do exercício de 2020. Ressaltamos que os recursos financeiros foram repassados através da conta bancária do Bloco de Custeio da Saúde, fundo a fundo, ao município, o qual será movimentado nessa mesma conta. Prefeitura Municipal de Pereiras, 11 de março de 2021, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Projeto de lei 12 de 2021. Projeto de lei número 12 de 2021, de 23 de março de 2021. Reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação e da outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reestruturado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Pereiras, de acordo com a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020,
Artigo 2º. O Conselho será constituído por 11 membros, sendo: primeiro, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Segundo, 1 representante dos professores da Educação Básica Pública Municipal. Terceiro, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas municipais. Quarto, 1 representante dos servidores técnico-administrativo das escolas básicas públicas municipais. Quinto, 2 representantes dos pais ou responsáveis de alunos da educação básica pública municipal. Sexto, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Sétimo, 1 representante do Conselho Municipal de Educação, CME. E oitavo, 1 representante do Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. Para cada membro titular deverá ser indicado e nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato atribuído ao conselheiro. Parágrafo 2º. Os representantes do Poder Executivo devem ser indicados pelos gestores municipais. Parágrafo 3º. Os representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes devem ser indicados em seus pares pelos respectivos segmentos, através de processo eletivo organizado para esse fim. Parágrafo 4º. Os representantes dos professores e dos servidores técnicos administrativos, a indicação deverá ser feita pelas entidades de classes respectivas, através de seus presidentes, utilizando-se de processo eletivo organizado para esse fim. Artigo 3º. Realizadas as indicações, o prefeito, através do ato próprio, fará as designações para o exercício das funções de conselheiro. Parágrafo 1º. O ato legal de nomeação dos membros do conselho deverá conter o nome completo dos conselheiros, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do segmento por eles representado e o respectivo período de vigência do mandato. Parágrafo 2º. A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer: primeiro, até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme disposto no parágrafo 2º deste artigo. Segundo, imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro, titular ou suplente, em caráter definitivo antes do término do mandato. Terceiro, imediatamente nos afastamentos temporários. Artigo 4º. Atuação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Primeiro, não é remunerada. Segundo, é considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegurada isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Quarto, veda, quanto aos conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. Quinta, veda, quanto aos conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 5º. São impedidos de integrar o Conselho: primeiro, titulares dos mandatos de prefeito, de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como de cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau. Segundo, titulares do mandato de vereador. Terceiro. Segundo, tesoureiro, contador, técnico de contabilidade ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges,
parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau desses profissionais. Terceiro, estudantes menores de 18 anos que não sejam emancipados. Quarto, pais de alunos que a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal. Ou b. prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo Municipal em que atua o respectivo conselho. Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Artigo 6º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros, regidos por esta lei, extinguir-se em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe do artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal de número 14.113/2020. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, a que se refere a Lei Municipal número 670/2007, de 5/9/2007, poderão ser novamente designados para o conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observado o disposto nesta lei. Artigo 7º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. O membro suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir o membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data da publicação do ato de sua designação e se entenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. Na hipótese do suplente assumir a titularidade do conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar novo membro para a suplência. Artigo 8º. Após a designação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos. Primeiro, mediante renúncia expressa do conselheiro. Segundo, por deliberação justificada do segmento representado. Terceiro, quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. Quarto, outras situações previstas no regimento interno do Conselho. Artigo 9º. Compete ao Conselho, primeiro, elaborar seu regime interno. Segundo, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. Terceiro, supervisionar a realização do censo educacional anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhado dos dados estatístico e financeiro que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Quarto, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do fundo, assim como os registros referentes às despesas realizadas. Quinto, elaborar parecer das prestações de contas a ser apresentada pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Quinto, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNATE, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para o Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Parágrafo único.
O parecer referido do inciso 5º deste artigo integrará a prestação de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal, no mínimo 30 dias de antecedência da data final de sua apresentação. Artigo 10º. É facultado ao Conselho, se julgar conveniente e necessário, primeiro, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo. Segundo, por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário da Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo. B, folhas de pagamento dos profissionais de educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C, documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o artigo 7º da Lei número 14.113 de 2020. D, outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas e inspetorias em loco para verificar. Letra A, o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. B, a adequação do serviço de transporte escolar. C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo. E D, o efetivo exercício na rede escolar da educação básica municipal dos profissionais da educação pagos com recursos do Fundeb. Artigo 11º. O presidente, o vice-presidente e o secretário do conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, ficando impedido de ocupar tal função o conselheiro que representa o governo municipal, gestor dos recursos do fundo. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente do conselho renunciar ou por algum motivo se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente na condição de presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observando o disposto no caput deste artigo. Artigo 12º. O conselho de que trata esta lei atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Artigo 13º. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo conselho, incluídos, primeiro, nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Segundo, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho. Terceiro, atas de reuniões. Quarto, relatórios e pareceres. Quinto, outros documentos produzidos pelo conselho. Artigo 14º. O conselho do Fundeb reunir-se-á no mínimo trimestralmente ou por convocação de seu presidente. Artigo 15º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei Municipal número 670 de 2007, de 5/9 de 2007. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 23 de março de 2021, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Justificativa.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei, que objetiva dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, e em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada na forma de Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Após a promulgação da emenda constitucional número 111, de 26 de agosto de 2020, que inclui o artigo 212-A na Constituição Federal para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Foi editada a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. De acordo com o referido Diploma Federal, artigo 34, todas as esferas do governo devem instituir conselho para acompanhamento e controle social do Fundeb, motivo pelo qual ora se apresenta essa propositura, devendo por objeto a normatização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município de Pereiras, a qual substituirá as disposições constantes da Lei número 670/2007, de 5 de 9 de 2007, que atualmente disciplina a matéria. De acordo com o novo regramento federal, o CACS do Fundeb deve ser constituído, dentre outros membros, por 2 representantes de pais do alunado. Contudo, no artigo 2º, inciso 5º, do presente projeto de lei foi acrescentado o termo responsáveis, considerando a evolução do conceito de família. Impede registrar que a tramitação da propositura em apreço assume caráter emergencial, vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal número 14.113, de 2020, nos novos conselhos devem estar constituídos até a data de 30 de março de 2021. Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do CACS-Fundeb perpassa pela realização de processo eletivo para a escolha dos representantes de diversos segmentos que devem integrar a sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições evidenciadas, as razões que embasam a iniciativa consubstanciadas em última análise na necessidade de adequação da legislação de regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, as novas regras estabelecidas pela Lei Federal número 14.113, de 2020, contará ela, por certo, com o aval dessa colenda Casa de Leis. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Pereiras, 23 de março de 2021, Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 13 de 2021. Projeto de Lei número 13 de 2021, de 23 de março de 2021. Autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Pereiras, Refis, e da outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Pereiras, Refis, destinado a promover o parcelamento dos débitos tributários e não tributários devidos para a Fazenda Pública Municipal até 31 de dezembro de 2020, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas com sede ou não no município. Parágrafo 1º. O parcelamento dos créditos nos termos desta lei poderá ser efetuado por opção do requerente em até 24 prestações mensais fixas e sucessivas, considerando o valor total da dívida até o limite de R$ 25.000,
em até 50 prestações mensais fixas e sucessivas, considerando o valor total da dívida acima no valor de R$ 25.000,01. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por créditos tributários e não tributários os valores inscritos ou não em dívida ativa, em fase de cobrança administrativa ou judicial, a respeito dos quais não haja qualquer pendência de defesa administrativa ou judicial, inclusive os que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. Artigo 3º. Para incluir o refis, débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais ou embargos à execução fiscal que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da linha C do inciso 3º do artigo 487 do Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Verificada a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido na legislação processual. Parágrafo 2º. A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser apresentada até 10 dias após a formalização do requerimento de adesão ao refis. Parágrafo 3º. A opção pelo programa implica ainda a comprovação de recolhimento de custas judiciais e encargos porventura devidos, conforme dispuser a legislação vigente. Parágrafo 4º. Na hipótese de existência do depósito judicial, este será convertido em pagamento definitivo em favor da Fazenda Municipal, nos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação, concedendo-se o parcelamento sobre o saldo remanescente. Capítulo 2º do pedido de parcelamento. Artigo 4º. O parcelamento dar-se à opção do requerente, que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos. Parágrafo 1º. A realização do parcelamento fica condicionada à atualização do respectivo cadastro municipal na forma regulamentar. Parágrafo 2º. O pedido de adesão ao refis deverá ser realizado até 180 dias úteis da data da publicação desta lei. Parágrafo 3º. A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao refis e será dividida pelo número de prestações optadas pelo solicitante. Parágrafo 4º. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento do valor à vista ou da primeira parcela, conforme o montante do débito e do prazo solicitado. Parágrafo 5º. O pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo próprio sujeito passivo ou representante legal, no caso de pessoa física, ou pelo sócio ou representante legal, no caso de pessoa jurídica. Parágrafo 6º. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada. Parágrafo 7º. Existindo parcelamentos concedidos sobre outras modalidades, será admitida a transferência dos saldos remanescentes para a modalidade prevista nesta lei, mediante requerimento, observando o prazo previsto para adesão. Parágrafo 8º. Em se tratando de débito ajuizado, será ouvida, antes do deferimento da adesão ao refis, a unidade competente da assessoria jurídica do município. Artigo 5º. O parcelamento de débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a R$100 mil depende da apresentação de garantia. Parágrafo 1º. A garantia será: primeiro, sempre real, caso sejam incluídos no parcelamento de débitos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Segundo, real ou
fidejussória. Nos demais casos, podendo haver combinação entre as duas espécies de garantia, a fim de que seja atingido o valor de débito consolidado. Parágrafo 2º. Sempre que for oferecida a garantia real, o bem deverá estar localizado no município de Pereiras e os custos necessários à sua efetivação correrão por conta do devedor. Parágrafo 3º. Nos parcelamentos cujo valor consolidado do débito seja inferior ao previsto no caput, dependerá de apresentação de garantia ou arrolamento de bens, mantidas, todavia, aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamentos, de arrolamentos de bens de medida cautelar fiscal e de garantias prestadas nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial. Capítulo 3º da consolidação dos débitos e do termo de compromisso. Artigo 6º. A consolidação dos débitos terá por base a data da formalização do pedido de parcelamento e resultará da soma. Primeiro, considerando o valor total da dívida até o limite de R$ 25.000, o parcelamento dos débitos nos termos desta lei poderá ser efetuado em 24 prestações mensais fixas e sucessivas na seguinte forma. A. O pagamento dos débitos à vista terá redução de 90% de multa e juros de mora acumulados. B. O pagamento dos débitos em 12 parcelas terá redução de 70% de multa e juros de mora acumulados. C. O pagamento dos débitos em até 18 parcelas terá redução de 50% de multas e juros de mora acumulados. E D. O pagamento dos débitos em 24 parcelas terá redução de 30% de multa e juros de mora acumulados. Segundo, considerando o valor total da dívida acima do valor de R$ 25.000,01, o parcelamento dos débitos nos termos desta lei poderá ser efetuado em até 50 prestações mensais fixas e sucessivas e terá redução de 20% de multa e juros mora acumulados. Parágrafo único. No caso de parcelamento de débito em cobrança judicial, o requerente deverá pagar à vista os emolumentos, custas judiciais e demais encargos legais, nestes incluídos os honorários advocatícios. Artigo 7º. Consolidado o débito, o sujeito passivo assinará o correspondente termo de compromisso e confissão de dívida. Capítulo 4º das prestações e de seu pagamento. Artigo 8º. O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previsto nesta lei será de: primeiro, R$ 50,00 em se tratando de pessoa física. Segundo, em se tratando de pessoa jurídica. A. R$ 150,00 para as microempresas. B. R$ 250,00 para as empresas de pequeno porte. C. R$ 350,00 para as demais pessoas jurídicas. Artigo 9º. O valor à vista ou a primeira parcela do pagamento deverá ser paga no ato da formalização do pedido. Parágrafo 1º. O contribuinte poderá optar pelo dia do mês para a referência das demais parcelas, não podendo ser superior a 30 dias da data do pagamento da primeira parcela. Parágrafo 2º. A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará o acréscimo de multa de 2%, se o atraso não for superior a 15 dias, 5%, se o atraso exceder a 15 dias e não for superior a 30 dias, 10%, se o atraso for superior a 30 dias, acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contados por mês ou fração, sobre a importância devida até seu pagamento, sem prejuízo do disposto do artigo 14, inciso 1º desta lei. Artigo 10º. Consolidado o débito e firmado o termo de compromisso nos termos dos artigos 6º e 7º desta lei, e havendo alteração na classificação do porte da empresa, deverá o requerente solicitar a readequação do valor das parcelas, comprovando através de documentos a alteração da composição da empresa. Capítulo 5º.
dos efeitos do parcelamento. Artigo 11º. Os efeitos do parcelamento dos créditos tributários e não tributários discutidos em processos judiciais ou ainda em fase de cobrança administrativa são, primeiro, extinção do crédito no caso de pagamento à vista do débito consolidado, após a confirmação do pagamento da parcela única junto ao sistema tributário informatizado pela Prefeitura de Pereiras. Segundo, suspensão da exigibilidade do crédito nos casos de parcelamento após assinatura do termo de adesão ao refis e confirmação do pagamento da primeira parcela junto ao sistema tributário informatizado da Prefeitura de Pereiras. Artigo 12º. Para todos os créditos, nos casos de parcelamento, fica interrompida a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso 4º do Código Tributário Nacional, CTN. Artigo 13º. A adesão ao programa não acarreta, primeiro, homologação pela administração municipal dos valores declarados pelo sujeito passivo. Segundo, renúncia pela administração municipal ao direito de apurar a exatidão dos créditos. Terceiro, novação prevista no artigo 360, inciso 1º do Código Civil. Quarto, dispensa do cumprimento das obrigações acessórias, nem de outras obrigações legais ou contratuais. Quinto, qualquer direito à restituição ou à compensação de importâncias já pagas ou compensadas. Sexto, o levantamento de constrições judiciais já efetivas. E, sétimo, qualquer desconto nos valores referentes aos honorários advocatícios. Capítulo 6º, do cancelamento do parcelamento. Artigo 14º. O parcelamento será cancelado automaticamente nas hipóteses de, primeiro, inadimplência, segundo, constatação pela Prefeitura de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento. Terceiro, a decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica optante. Quarto, a declaração de inaptidão da inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, nos termos do artigo 80 e 81 da Lei Federal número 9.430/96. Quinto, propositura de qualquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos do objeto do parcelamento. Sexto, infração de qualquer das normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. O parcelamento poderá ser cancelado por despacho fundamentado do secretário de Planejamento, independente do disposto no caput deste artigo, nos casos de alteração ou cancelamento dos débitos objeto do parcelamento. Artigo 15º. O cancelamento do parcelamento requerido nos termos da presente lei será formalizado por meio de ato do secretário de Planejamento, independerá de qualquer notificação ao devedor optante e implicará, primeiro, na imediata execução judicial dos débitos que não forem extintos com o pagamento das prestações efetuadas e ou envio para protesto extrajudicial, e encontrando-se o débito em execução fiscal em prosseguimento da ação judicial, independentemente de qualquer outra providência administrativa. Segundo, no leilão judicial ou na execução hipotecária do imóvel que garanta os débitos vinculados ao imóvel do requerente. Terceiro, no restabelecimento em relação ao montante não pago dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época dos vencimentos dos débitos originais. Quarto, impedimento para o sujeito passivo beneficiar-se de qualquer outra modalidade de parcelamento até 31 de dezembro de 2021. Capítulo 7º das disposições gerais. Artigo 16º. A opção pelo parcelamento implica, primeiro, a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, no termo dos artigos 389 e artigo 395 do Código de Processo Civil.
Segundo, na aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. Terceiro, o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Refis, bem assim dos tributos e demais receitas municipais vencidas posteriormente a 31 de dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa do município. Quarto, na consolidação de todos os débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, devidos com a Fazenda Pública do município até 31 de dezembro de 2020, inclusive aqueles dos quais não caiba mais cobrança judicial. Artigo 17º. O chefe do Executivo Municipal editará as normas regulamentares necessárias à execução do parcelamento. Artigo 18º. Os pagamentos efetuados no âmbito do Refis serão amortizados proporcionalmente, tendo por base a relação existente na data base da consolidação entre o valor consolidado de cada tributo ou dívida não tributária, incluídos no programa, e o valor total parcelado. Artigo 19º. O prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 4º desta lei poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração, mediante decreto do Executivo. Artigo 20º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pereiras, 23 de março de 2021, Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Algum vereador quer fazer uso da palavra sobre a matéria e a sua urgência? Eu, presidente. Djalma. Quem mais? Eu também. Eu. João. Simone. Adair Tio. Tranquilo. Antônio Luciale. Neto. Argemiro. Fala também. Verônica. Então, tá Não, bom. Beto. Não, tudo bem. Então, Ângelo, pode começar. Ângelo Aparecido Batista. Sem som. Aí, agora ligou. Tá ouvindo aí? Tá. Senhor presidente, nobres colegas, munícipes presentes, gostaria primeiramente de agradecer aos funcionários da Câmara Municipal, Elmer e Odin em especial aí, sem o qual a gente não estaria mostrando os nossos trabalhos no dia de hoje. Estamos todos online, então agradecer o empenho deles, porque estamos mostrando o trabalho nosso, porque o vereador, a função dele, na realidade, seria trabalhar 365 dias, 24 horas por dia, não como alguns falam, que é 3 vezes ao mês. Eu atendo a todo mundo, então acho que é o meu trabalho e eu procuro atender da melhor forma possível. Quanto ao Refis, senhor presidente, eu voto a favor dele, mas eu recebi ele como projeto de lei complementar número 2 de 2021 e o senhor citou ele como lei complementar número 13. Tem algum erro aí, presidente? O senhor podia ver para mim? Eu estava errado e o jurídico conferiu e era o projeto de lei número 13. Tá. E então ele vai ser o projeto 13, o 2 não vale. Não, foi um erro aqui e o nosso jurídico conferiu. Acho que é só a sua que deve estar errado, Rator. É injusto com o presidente da Comissão de Justiça e Ordem e Redação, né? Parece que é até coisa. Eu voto a favor dele, mas eu sou contra em alguns termos, porque ele prioriza o cara que não é um bom pagador. Então, o que acontece? Vão se passar mais 4 anos nesse mesmo programa Refis. O ano que vem fazemos de novo, no outro fazemos de novo. E daqui 4 anos, o próximo prefeito pede o Refis. E se você colocar nas contas, são as mesmas pessoas que estão devendo. Então, eu acho que devia ter mais regras mais enérgicas, mas por ser um projeto de extrema importância
próprio fato de arrecadação para o município, eu voto favorável, uma vez que, veja bem, deixo claro que serviria alguns adendos aqui, até para que nós deixássemos mais ou menos justo com o cara que paga em dia os seus impostos, sabendo que são esses impostos que geram divisas para a gente poder pagar o auxílio transporte para os alunos, entendeu? Então, muita gente pede, meu auxílio está atrasado, mas nós temos hoje 2 milhões de imposto atrasado, 1 milhão, nem sei, estou chutando, entendeu? Então, deveria se cobrar de quem está devendo para a prefeitura, e não da própria prefeitura. Sobre o loteamento Pedro de Deus, agradecer ao deputado Alex Madureira, agradecer também aos vereadores envolvidos aí, ao setor de obras competente, né, porque são eles que fazem os projetos, que todo mundo pede verba, mas o setor competente que faz os projetos. Então, e também o Pedro de Deus hoje conta com energia elétrica, com esgoto, com água, e agora, provavelmente, com esse repasse, com a ajuda dos vereadores que foram atrás, com a ajuda do Alex Madureira, com a distinção dele em repassar esse dinheiro para a gente, uma vez que esse dinheiro é nosso mesmo, né? Você sabe disso. Todo o dinheiro que vem para o município, ele é nosso. Foi gerado do nosso imposto. Então, ele só repassa algo para nós. Ninguém dá nada para ninguém, pessoal. Então, e tudo isso graças à administração Miguel Tomazella. Então, é mais um ganho para a cidade, um ganho para o próprio bairro. Entendeu? Quanto ao projeto 11 de 2021, que se fala do Covid, 81 mil e pouco lá, precisamos destacar que momentos críticos estamos vivendo, não só Pereiras, mas a região. Nós dependemos de Laranjal Paulista e Conchas, ambos não têm leitos. Hoje eu presenciei a atitude do São Miguel Tomazella e do Vícios Marzinho na ajuda em mandar oxigênio para Conchas, em mandar maca para Conchas, em dispensar um médico, pagar um médico para ir para Conchas, para poder estar socorrendo. Nós temos 2 cidadãos, duas pessoas da nossa sociedade que estão com saúde aguardando vaga. Então, uma doença séria. Eu acho que as medidas foram tomadas pensando no melhor para o município. Infelizmente, não se dá para agradar todo mundo. Jesus Cristo não conseguiu fazer isso. Mas, enfim, estamos tentando. Não sou a favor do comércio fechar e não sou a favor do comércio fechar totalmente também. Uma vez que eu sou comerciante, também fui prejudicado. Tá? Não há possibilidade hoje na administração dizer vamos deixar todos os mercados abertos. Nós sabemos que não temos condições de cuidar dessas pessoas. E o povo está aberto, eles necessitam de coisas. Então, medidas mais drásticas vão ter que ser tomadas aí e pessoas vão ter que levar em consideração que é o bem de todos, é o bem da vida. Estamos lutando pela vida hoje. A economia precisa sim, mas ela pode esperar, ela tem como se recuperar no futuro. Mas a vida não, a vida perdeu. Eu, por exemplo, já passei por isso e eu sei que dinheiro não compra nada. Nós tivemos em Concha um caso de uma pessoa que tinha dinheiro, ele não conseguiu um espaço no Albert Einstein, cara. Você entendeu? Olha a situação, o cara tinha dinheiro, não conseguiu a vaga. Então, quer dizer, hoje o dinheiro não está valendo mais nada. Vereador, o senhor já está... Hã? O senhor vai dar 10 minutos ou vai dar 20 minutos? Não, nós vamos dar 10 minutos que vai dar, a gente consegue dar. Maravilha, então. Então já deu os meus 10? Não, faltando 3 minutinhos ainda. Ah, beleza. Então, é só isso, presidente, e espero que a gente consiga fazer as outras sessões para que seja, assim, justificado, como dizem alguns, o nosso salário, né? Então, uma boa noite a todos. Obrigado, Ângelo. Djalma Lúcio Gouveia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres colegas, ao público aí que nos acompanha, ao pessoal que vai nos ouvir pela Rádio Milênio. Meu boa noite. Presidente, eu gostaria aqui de começar
a falar do projeto de lei número 10, lá do Pedro de Deus. Depois de tanto tempo, né, a gente fica feliz em saber que uma boa parte lá do bairro Pedro de Deus vai ganhar um asfalto, né, na rua principal. Essa emenda é do deputado Alex Madureira, e os vereadores que correram atrás disso e fizeram um bom trabalho, né, a Adair Tristão e o Joel, até parabenizo os dois por isso. E quem ganha com isso é a nossa cidade. Sou favorável, sim, ao projeto de lei número 10. O projeto de lei número 11, senhor presidente, eu também sou a favor, né? Como o nobre vereador Ângelo Batista falou, estamos vivendo tempos difíceis e precisamos, sim, de manter a nossa cidade em dia, medicamentos, oxigênio, atendimento para a nossa população e teste do Covid, né? Então, eu sou a favor ao projeto de lei número 11. O projeto de lei número 12, também sou a favor, presidente, né, que é dos conselheiros da educação, né? E sobre o projeto número 13, presidente, eu gostaria de falar e até repetir, como o vereador Ângelo Batista falou, que nós vivemos tempos difíceis. Eu até queria mandar esse projeto número 13 para as comissões, para que seja analisado. Porque se nós estamos vivendo, presidente, tempos difíceis, onde muitas famílias imperieiras não têm nem o que comer dentro da casa, como que o executivo manda um projeto de lei desse para tentar reparcelar junto ao cidadão as dívidas, né, de IPTU e entre outros? Então, eu sugiro que esse projeto vá para a comissão para que a gente analise certo, entendeu? Porque se nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dificuldade, o senhor acha que a pessoa que não consegue manter, né, a casa nem com alimento, porque muitas vezes está desempregado ou está doente, o senhor acha que a pessoa vai conseguir pagar um parcelamento de um refis, presidente? Então, entendeu? Fica aí a minha sugestão, que eu gostaria de mandar esse projeto de lei número 13 para as comissões para que seja analisado melhor. Do demais, presidente, obrigado. Boa noite a todos. Simone Aparecida Ramos Toledo Maza. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Milênio. Boa noite. Quero deixar claro que eu estou sem máscara, porque eu estou, né, aqui no isolamento, não tem mais outra pessoa aqui. Então, por isso, quero deixar claro para os munícipes o porquê que eu estou sem máscara, tá, gente? Bom, o projeto de lei 10, né, número 10, eu sou a favor, e quero deixar também aqui os meus parabéns aos vereadores que foram atrás desse projeto, dessa emenda, ao deputado Alex Madureira. A gente sabe que não é fácil, né, mas a gente sabe que quem sai ganhando é os moradores, né? Então, a parabenizar também, né, o setor de obras, como o nobre vereador falou aí, que faz o trabalho deles, e a gente que corre atrás, porque sem emenda não tem como fazer, né? Então, e o projeto de lei número 11, como o nobre vereador Djalma falou, eu tenho, assim, minhas dúvidas, no caso, poderia ir para a votação também, mas geralmente eu fiz essa indicação, né, tá aqui, eu fiz essa indicação, e quando eu fiz essa indicação, foi a pedidos de quem quer fazer, quem gostaria ou quem tem condições, eu não sei. Teria que abrir aí um parênteses, porque geralmente quem pediu é porque tem condições ou porque pode pagar. Dá uma parte para mim só para completar seu raciocínio. Pode falar, vereador. Então, é louvável o reconhecimento seu quanto a esses fatos, tanto que eu dou os parabéns por você ter pedido
indicado o refis. E quanto ao fato de não votarmos, tem um detalhe muito importante. A justiça pede que sejam executados esses imóveis, entendeu? Aí o que acontece? É muito mais fácil se fazer um refis, você se apertar e pagar seus R$50 por mês. Só um minuto, vereador. É o projeto 13, não 11. A Simone se referiu ao 11. Desculpa, presidente. Não, ela estava referindo ao refis que foi ela, vereador. Ela falou errado o número do projeto só. Ela pediu ao refis, viu, vereador? É o 13. É o 13, viu, vereador? Então, eu desculpo o senhor, tá bom, vereador? Então, você entendeu o raciocínio? Eu também fico preocupado com isso aí, né? Como o vereador Djalma falou, hoje o momento é difícil para todo mundo, entendeu? Difícil para quem trabalha, para quem está desempregado. E só que, ou nós deixamos eles parcelar e veja lá o que vai acontecer na frente, ou eles vão ser executados. Você entendeu? A justiça pede. Entendeu? É esse o... Posso falar? Simone, pode. Então, na verdade, essa indicação que foi feita dia 1º de março foi devido a pessoas que estão com dívidas atrasadas e solicitaram, né? Então, eu sei que está numa situação muito difícil, mas existem a lei de você... Se você tem condições, se você não tem, o parcelamento, tudo isso que foi colocado aqui, nos artigos, nos parágrafos, aí vocês, se vocês quiserem enviar para a comissão, aí já é com vocês, mas a indicação foi feita, acredito que talvez muitas pessoas poderiam pagar suas dívidas, parcelar suas dívidas, isso foi feito, essa indicação, por isso, né? E também sou a favor do projeto de lei número 11 também, sou a favor, acho muito importante no momento que a gente está passando. E é isso, eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, quero parabenizar também aí os funcionários da Câmara por estar aqui auxiliando a gente, para que os munícipes também saibam o que está acontecendo e a gente passando essas informações para eles. Então, eu agradeço. Obrigado, presidente. Simone, obrigado. Obrigada. Um minuto só. Pode falar, Dair, depois eu passo para o Neto. Então, eu queria falar sobre em primeiro lugar, agradecer o Elmo e o Dinho pelo trabalho aí dessa retransmissão que está sendo feita, e falar sobre o projeto 10 mesmo, do lado do Pedro de Deus, emenda parlamentar que nós conseguimos com o deputado estadual Alex Madureira, onde estava presente no Palácio do Governo naquele dia, na primeira visita nossa no Palácio do Governo, eu, o ex-vereador Joel e o ex-vereador Roberto Curri, também estava presente nessa reunião. Alguns ficam falando, foi um, não foi. Não interessa quem foi os 3 vereadores, e quem ganha é o bairro Pedro de Deus, um bairro que a gente sabe que é um bairro sofrido, mas hoje ele já consta com iluminação pública, como já foi citado, o esgoto também que conseguimos fazer na gestão passada, o início, e a Sabesp veio e fez a complementação, que ficou muito bom, graças a Deus, e vindo agora apresentar o bairro com esse asfalto tão pedido pelo pessoal, e está passando por esses problemas de chuvas, inundando algumas casas que recentemente têm falado comigo. Então, eu agradeço ao deputado Alex Madureira pela emenda parlamentar. E o projeto 13 também, presidente, sobre essas dívidas aí do refis, muita gente deve, e é a hora de renegociar essas dívidas, que muita gente não está conseguindo pagar. E se não está conseguindo pagar, vai por fora, vai para a dívida ativa. Então, agora é o momento do contribuinte renegociar suas dívidas. Talvez ele não consiga pagar essas dívidas, mas renegocia, como foi citado, daqui a 3, 4 anos de novo. É um direito do cidadão. Passamos por uns problemas difíceis, pandemia, muita gente desempregada, muita gente passando na cidade. Eu sou favorável a esse projeto. Só isso, presidente, muito obrigado. Gente, leia o projeto de lei. Obrigado, Adair Tristão. Argemiro da Silva Marques. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da rádio, internautas. Parabenizar também aí a
presidência da Câmara, aos funcionários que se empenharam para que a gente pudesse estar fazendo essa sessão diferente, nova para todo mundo, né? Uma novidade, às vezes a gente fica até meio perdido, mas eu acho que está sendo válido, é importante para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Só salientando aí ao vereador Ângelo, a Simone citou o projeto 11, por isso que eu falei, e é o projeto 13 que fala do Refis. Eu só queria uma confirmação do presidente ou do Adair aí, que são vereadores mais antigos, o Beto foi prefeito. O Refis, ele é a cada 2 anos, é isso, né, presidente? O executivo pode fazer o Refis a cada 2 anos? Ele pode mandar todo ano um Refis, dependente que nem esse ano, esse Refis aqui, se você pegar o Refis do ano passado, esse Refis aqui é bem mais flexível, tem mais parcelamento e mais condições das pessoas hoje poder parcelar suas dívidas com menos juros. Entendi. Se você pegar o do ano passado, ele vai ser totalmente diferente. Tá, perfeito, obrigado. Não, é só para lembrar que, né, a cada ano, a cada 2 anos, então é feito o Refis. Outra coisa, vou aproveitar, vou continuar no projeto de lei 13, que fala do Refis. Eu acho que não tem por que mandar para a comissão um projeto desse, como a vereadora colocou, o vereador Djalma até falou de comissão e tal, mas eu discordo, pela oportunidade que o munícipe tem. Se a gente mandar um projeto desse para a comissão, ele vai demorar mais ainda. A dívida pode aumentar mais ainda, mais 1 mês ou 2 meses, sei lá. Então, peço encarecidamente que seja votado esse projeto, é de importância. A vereadora Simone chegou até a fazer uma indicação também para reforçar isso aí. Eu acho que é muito importante. E o município nosso também, não só o nosso município, todos os municípios vão ter problemas com arrecadações. Todas as arrecadações vão cair, ou eu estou errado? Então, é de suma importância esse projeto. Para a prefeitura, para a administração, o vereador Ângelo falou, em todas as situações, auxílio transporte e tal, mas também para o munícipe, que pode ser parcelado. Projeto de lei 10, onde fala do Pedro de Deus, o Adair citou o nome do Roberto Turri, eu até tinha pedido para falar por causa disso, que tinham falado do Adair, do Joel e não do Roberto Turri. O Joel sempre frisou, né, que o Roberto Turri também estaria presente nessa reunião na Assembleia Legislativa. Parabéns aos vereadores envolvidos. Eu acho que é uma enorme conquista para esse bairro. Eu acho que o esgoto, né? O esgoto foi a melhor conquista para o bairro Pedro de Deus pelas situações que aquele povo vivia. E hoje chegou a luz, chegando a água e agora chegando o asfalto. Eu acho que é merecido. Parabéns ao bairro Pedro de Deus e que cada vereador fazendo a sua parte, correndo atrás. O setor de obras importantes tem que ser competente para fazer uns projetos, senão a gente pode até perder verba. E graças a Deus o setor de obras aí vem dando conta, vem dando sequência na emenda conquistada, e eu acho que isso é importantíssimo para o nosso município. Como eu sempre falei, é um trabalho de todos, não é só o vereador, né? É um misto, é um pouco do vereador, setor competente, executivo, e isso só o município tem a ganhar. Referente ao projeto do Covid, infelizmente, o vereador Ângelo citou aí, 2 pacientes nossos, um acho que foi transferido agora há pouco, se é que já foi transferido, outro numa situação difícil também, porque está aguardando. O empenho hoje, concordo plenamente com o vereador Ângelo, do Miguel Tomazella, o prefeito, do vice Osmar, em fornecer as macas, o oxigênio, ligando para as empresas, contratando, não é dispensando o médico não, contratando o médico, contratando uma técnica de enfermagem para que possa dar suporte no hospital. Agradecer a Adriele Chagas, a secretária, a Vera, a coordenadora, enfim, agradecer todo esse pessoal que trabalha no enfrentamento do Covid, uma situação difícil mesmo, até fiz um vídeo esses dias, de um desespero de uma mãe, e é difícil, a gente fica recebendo mensagem, fica recebendo ligações, você tenta ajudar, mas
vocês sabem, nós vereadores, às vezes não conseguimos também resolver tudo, falta, às vezes, um pouquinho mais lá de cima do governo, né, do governo estadual, do governo federal, e a gente fica desesperado em querer socorrer famílias do nosso município. Referente ao projeto 12, rapidinho, Conselho Municipal da Educação, é apenas uma reestruturação do Conselho para poder formar o Conselho novamente, para que a gente não tenha perigo nenhum de perder alguma verba que venha nesse sentido do Fundeb. Só isso, presidente, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Ademir. Pois não? Pode falar? Pode. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, a todos que nos assistem. Também gostaria de parabenizar, né, sobre o projeto do Pedro de Deus, projeto número 10. Estive lá junto com o vereador Djalma, tá, em conversa com a população. A gente sabe da necessidade, da falta que faz um asfalto para eles lá, tá? Inclusive, entrei na casa de moradores, limpam de manhã, quando é à tarde está cheio de poeira. Então, mais do que merecido, tá? Parabenizo esse projeto. O projeto também da Covid, estamos juntos aí na luta, como o nobre vereador Neto aí citou. Nós, vereadores, fazemos o que a gente consegue, o que a gente pode, a vontade de fazer mais, mas a gente depende de deputado, do governo. Então, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente deseja. E sobre o projeto número 13 do Refis, eu acredito que aquele que tiver condição financeira para poder financiar, vai fazer. Quem não tiver, infelizmente, deixa para a próxima. É isso, só isso. Boa noite a todos. Obrigada, Verônica. João? Vereador João? Primeiramente, boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, presidente, vereadores. Reforçar aqui mais uma vez que nós estamos tomando todos os devidos cuidados contra a pandemia, por isso que nós estamos aqui sem máscara, todos nós estamos, cada um na sua residência, na sua casa, tomando todos os devidos cuidados. E a gente reforça aí para que a população tome todos os cuidados. Eu quero falar, primeiramente, o projeto de lei número 10, 2021. A gente tem que sempre parabenizar e reforçar aqui o trabalho que foi feito dos ex-vereadores, o Roberto, o Joel e também do vereador Adair, que está exercendo a minha função de vereador novamente esse ano. Parabenizar pelo trabalho. Todos nós sempre fomos cobrados pelo pessoal do bairro Pedro de Deus, pela estrutura lá referente ao asfalto, mas um feito que está acontecendo para esse pessoal do bairro. Tenho certeza que todos, nesse exato momento, estão muito felizes com esta grande vitória e, com certeza, uma coisa muito boa que logo, futuramente, em breve, vai, com toda certeza, animar todos os moradores lá do bairro Pedro de Deus, mais que merecido. Projeto 12, 2021, é a reestrutura do Conselho Municipal de Acompanhamento ao Controle Social, pessoal da educação. A gente estava vendo aqui no projeto de lei, esse conselho tem que estar constituído até a data de amanhã, dia 30 de março. Por isso, foi feito também essa reunião de urgência para que pudesse estar fazendo e também aprovando essa reestrutura do Conselho Municipal, como disse mesmo o nosso nobre vereador Neto. Futuramente, com toda certeza, vem emendas para o município e, de repente, por causa de não ter uma reestrutura do Conselho Municipal de Educação, a gente possa perder essas emendas. Sou totalmente favorável. Também, aqui ao Refis, eu também discordo do nobre vereador Djalma. Eu acho que a gente tem que aprovar hoje esse projeto de lei, porque nós todos, muitas vezes, já fomos cobrados também pelos moradores, pela população, referente ao Refis. Todos nós sabemos que tem muita gente que passa por um momento muito difícil, não tem dinheiro para se pagar as contas, mas muita gente também nos cobra para fazer o pagamento desse Refis e com todo o desconto. Como disse o nobre vereador Adair também, se a gente não aprovar isso aqui hoje, depois vai para o fórum, vai para a dívida ativa e quem perde
é a própria população. Eu acho mais que justo a gente aprovar esse projeto de lei hoje. Depois, referente ao projeto de lei 11 também, sou totalmente favorável também. Momento difícil que todos nós estamos passando. Mais uma vez, fico triste, mais uma vez, pela notícia que tem aí 2 pessoas que estão sofrendo em busca de leitos. E acho que a gente tem que lutar, continuar lutando contra essa pandemia. Do resto, nada mais, uma boa noite a todos e parabenizar mais uma vez aí a toda a equipe da Câmara Municipal de Pereiras, que está fazendo um brilhante trabalho e está inovando agora com essa transmissão online, que aos poucos nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso pela primeira vez. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, João Vitor. Djalma, você assume. O tiozinho quer falar, Beto. Ô tio, você vai falar, tio? Você vai falar que não. Tio não, desculpe, Antônio Tiali. Boa noite, presidente, nobres vereadores, ministro presente que acompanha a sessão da Câmara pela internet, aos funcionários da Câmara aí que estão, que nem diz, nós orientando, fazer a sessão dessa forma, e por isso, igual o João Vitor, nossas casas. Então, boa noite a todos. Sou favorável ao projeto do Pedro de Deus, projeto 10, aonde vai, cada dia, se Deus quiser, melhorar mais a situação daqueles moradores que passaram tanta necessidade, tanta dificuldade lá com esgoto, com água, e graças a Deus agora vai chegar o asfalto, principalmente na rua principal. Então, estão de parabéns eles, parabéns os 2 ex-vereadores, o Aldair, que conseguiram essas emendas aí, o Pedro de Deus. Então, estão de parabéns os 2 ex-vereadores e o vereador Aldair. Sobre o Refins, sou favorável ao projeto 13, porque foi um projeto, ele está bem declarado, acho que está bem esclarecido, então facilita para todas as pessoas poderem renegociar suas dívidas. Sou favorável também. E os outros 2 projetos, 11 e 12, sou favorável, presidente. É só isso, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Presidente, eu posso ter uma réplica? Pois não. Presidente, sobre o projeto, o 13, é o seguinte, eu pedi para a comissão para que isso aqui seja revisto, entendeu? Para que isso aqui a gente possa analisar melhor. Por quê, presidente? Porque como é que o cidadão vai se entrar numa dívida de um reparcelamento, entendeu? Se está lá na justiça, foi porque a prefeitura colocou. Por que o prefeito não mandou um projeto de lei congelando, né, paralisando esses impostos, até, já que todo mundo está falando que nós estamos passando por uma situação difícil, mas eu acho que a gente deveria reolhar esse projeto, entendeu? E analisar direito para que a gente coloque em votação. Djalma, eu até vou citar um negócio disso aí, eu queria que você assumisse a presidência agora. Nesse minuto em diante, você assume a presidência. Se é para mim começar, vou começar sobre o projeto do Refis. O Refis, como a gente fala, o prefeito não tem o poder dele poder chegar e congelar ou deixar de congelar. Existem leis que falam sobre juros, sobre estrutura, como é o Refis hoje. Ele não pode, chama-se renúncia de receita. Aqui, ele não deixa de facilitar, ele não deixa de renunciar, certo? Ele sim facilita a vida de cada cidadão para poder parcelar. Além disso, essas pessoas que estão judicialmente e conseguem fazer esse acordo, se ela perde na justiça, se ela não consegue pagar, ainda ela tem que pagar os honorários advocatícios, que é o prefeito, que é da prefeitura. Então, o benefício não é só dentro do Refis, é judicialmente também. Então, eu acho que nós estamos abrindo, a Simone foi feliz em estar pedindo, a gente tem que agradecer, e graças a Deus a gente está conseguindo trazer ele até aqui. Pelo que eu vi, ele está facilitando muito mais a vida das pessoas nesse momento, por causa da pandemia, de tudo do que foi feito no mandato anterior. Então, isso daqui faz com que a gente reflita bem
No que nós vamos deixar? Nós vamos deixar parar, nós vamos mandar para fazer o quê? Para passar daqui 15 dias e aprovar, a comissão aprovar. Então, se a gente está votando, Djalma, desculpa, é um ponto de vista meu, não quero nada para atrapalhar, mas sim um ponto de vista meu como vereador e como ex-prefeito, que eu sei que eu tenho certeza que ele pode beneficiar muitas pessoas. E como prefeito, já vi que ele beneficia muita gente. Eu queria falar sobre a reestrutura do Conselho Municipal. Vocês podem ver que não tem nenhum vereador. Foi uma mudança, uma reestruturação. São mais professores, mais famílias, deixou o cargo político de lado. O Conselho vai ter representações públicas e familiares. Então, quando aconteceu isso aí, ela falou, se eu não conseguir até dia 30, eu vou perder todo o prazo. Eu falei, não vai, nós vamos fazer em regime de urgência, e a gente consegue fazer, o Neto veio conversamos todo mundo junto, para poder acontecer isso. Sobre os 81 mil, ele já estava aqui na casa, a gente já era para ter votado, porque é um dinheiro que vai estar à disposição para poder ser gasto dentro. Então, isso daí é independente. O regime emergencial não tem nem o que falar. E quanto aos 150 mil reais do Pedro de Deus, eu como falei já na outra sessão, graças a Deus, obrigado, Adair, obrigado, Robertão, obrigado, Joel, hoje, que não está nessa casa, Robertão, mas obrigado. Obrigado porque todos correram junto, em conjunto, buscando alguma coisa para Pereiras. Como aconteceu isso antes, até citei o nome do vereador Ângelo, a gente conseguiu a estruturação de energia lá, foi uma luta, um projeto que o Ângelo fez, e a gente conseguiu tudo de graça, colocando toda a energia dentro do Pedro de Deus. Então, cada dia é um passo, cada administração está fazendo sua parte. Meus parabéns a vocês que trabalharam por isso, e que Deus ilumine o bairro, que sempre tenha mais coisas, mais asfalto, e a gente consiga levar mais dinheiro para lá. Muito obrigado. Presidente. Pois não? Eu quero ver, o dia que esta Casa de Lei receber algum tipo de denúncia ou cobrança, cobrando o executivo do 1.300.000 corrigido que ele tem que devolver, vamos ver qual vai ser a reação dos senhores, entendeu? Porque aqui nós estamos cobrando a população, né, presidente? Não, nós estamos colocando os que estão em volta. Não, tudo bem, só estou deixando a minha posição. Está em votação a dispensa dos pareceres das comissões sobre os referidos projetos. Como vota o vereador Adair Tristão? Favorável. Ângelo Aparecido Batista. Favorável. Antônio Luiz Fialho de Carvalho. Favorável. Argemiro da Silva Marques Neto. Favorável. Djalma Lúcio Gouveia. Presidente, voto contra o projeto 13. Certo. João Vitor de Camargo. Favorável. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Favorável. Verônica Cristina Adriano. Favorável. Nós temos a maioria dos projetos aprovado por 7-1, porque tendo um voto dele, nós levaremos a votação todos os projetos. Foi de 7-1, certo? Havendo o quórum legal que decidiu pela urgência da matéria, passamos agora em votação da matéria. Votação da matéria será nominal. Está em votação o projeto de lei 10 de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município e da outras providências. Como vota o vereador Adair Tristão? Favorável. Ângelo Aparecido Batista. Favorável. Antônio Luiz Fialho de Carvalho. Favorável. Argemiro da Silva Marques Neto. Favorável. Djalma Lúcio Gouveia.
Projeto 10, favorável, presidente. João Vitor de Camargo. Projeto 10, favorável. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Projeto 10, favorável. Verônica Cristina Adriano. Projeto de lei 10, favorável. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei 11 de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município e dá outras providências. Como vota o vereador Adair Tristão? Projeto 10, Adair. 11. 11. É o 11? É. É o 11. Adair? Parece que caiu a conexão dele, presidente. Eu vou ter... Adair, projeto 11. Favorável, presidente. Ângela Aparecida Batista. Favorável. Antônio Luiz Fiali. Favorável. Argemiro da Silva Marques. Favorável. Djalma Lúcio Gouveia. Favorável, presidente. João Vitor de Camargo. Projeto 11, favorável. Roberto Luiz Silveira. Simone Aparecido Ramos Toledo Maza. Projeto de lei número 11, favorável, presidente. Verônica Cristina Adriano, projeto 11. Projeto de lei número 11, favorável. Está em votação o projeto de lei número 12 de 2021. Reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação e da outras providências. Como vota o vereador Adair Tristão? Favorável, presidente. Ângela Aparecido Batista. Favorável. Antônio Luciano de Carvalho. Favorável. Argemiro da Silva Marques Neto. Favorável. Djalma Lúcio Gouveia. Favorável, presidente. João Vitor de Camargo. Projeto 12, favorável. Simone Aparecida Ramos Toledo Maza. Projeto de lei número 12, favorável, presidente. Verônica Cristina Adriano. Projeto de lei número 12, favorável. Está em votação, está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei 13 de 2021. Autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Pereiras, Refis, e dá outras providências. Como vota o vereador Adair Tristão? Favorável, presidente. Ângela Aparecida Batista. Ângela não, Ângelo, pô. Favorável. Antônio Luiz Fialho de Carvalho. Favorável. Argemiro da Silva Marques Neto. Favorável. Djalma Lúcio Gouveia. Projeto mal elaborado. Voto contra. Simone Aparecida Ramos Toledo Maza. Projeto de lei número 13, favorável, presidente. Verônica Cristina Adriano. Projeto de lei número 13, favorável. Está aprovado por 7 votos. Faltou eu, presidente. Oi? Faltou eu. Projeto 13, favorável. Projeto 13, favorável. Imagina. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de pedir desculpa se teve alguma falha, porque a gente depende da internet. Informar também que a partir de 1º de abril, as sessões ordinárias retornarão, mas porém também online. Bom, tenho que agradecer muito ao Elmo, ao Dinho e a toda a Câmara que hoje, mesmo fazendo o seu em home office, os nossos funcionários ainda continuam trabalhando. Então, eu quero agradecer isso e agradecer vocês pela compreensão, pela ajuda, porque eu tenho certeza que se não fosse vocês também, a gente não conseguiria fazer do jeito que saiu hoje aqui. Hoje de manhã, a gente fez uma reunião, eu até fiquei meio nervoso, falei, será que vai dar certo? E hoje está aqui, nós fizemos, graças a Deus, pela primeira vez, e deu tudo certo. Boa noite a todos, obrigado pela compreensão. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Meu muito obrigado a todos.